tudo bem com vocês? Meu nome é Juliano de Neto, sejam muito bem-vindos novamente a mais um tutorial falando agora sobre dimensionamento de malha de determinamento de subestação. Anteriormente, em vídeos anteriores, nós tínhamos calculado aí como faz o cálculo dos componentes da subestação e também o desenho da nossa subestação, utilizando aí da planta de situação, também da planta baixa da nossa subestação e dos costos da nossa subestação. E a gente calculou esses componentes em tabelas anteriores do Excel. Agora vou mostrar aqui para vocês como é que faz para preencher todas essas informações aqui de maneira correta, essa parte aqui desse nosso memorial, para que a gente posteriormente coloque essa parte aqui dentro do nosso memorial descritivo de fato, para poder a gente levar a questionária e fazer essa aprovação. Então nós temos aqui inicialmente o nome do cliente que a gente deve considerar, colocar o endereço, a data, os contatos. E aqui nós devemos colocar aqui os dados do solo e da superfície na área de subestação. Então ele está seguindo aqui, nós estamos seguindo aqui a norma da sondagem elétrica SEB, de acordo com a norma NBR 7117, onde a atividade da primeira camada que nós devemos considerar é de 577, e este valor aqui que nós devemos achar diz respeito ao nosso cálculo de interpolação. Eu vou explicar para vocês agora como é que faz esse cálculo de interpolação. Para fazer esse cálculo de interpolações, nós temos que verificar a curva de Enderring, né, que é essa figura A.1 aqui da NBR 15751, onde nós temos para um tipo de solo arenoso, por exemplo, normalmente nós temos aí de 2 e 3 camadas. É importante sempre considerar uma menor camada de 2 camadas, neste caso inicial aqui. Então nós temos aqui o valor aqui de 0.5 a 2, né, está sendo aqui ó, de 0.5 a 2 do nosso item B aqui, dessa extremidade da direita. Nós temos então entre 1 a 2 camadas, né, 0.5 e 2. Neste caso, para o B, nós colocamos o menor valor aqui, entre 2 camadas, essas 2 camadas aqui de 0.5 a 2 camadas, então nós colocamos o valor aqui de 0.5. É assim que faz esse procedimento, beleza, pessoal? Então nós temos aqui o maior valor entre 0.5 e 2, nós colocamos aqui o valor de 2, certo? Depois aqui no nosso N, colocamos a setinha aqui, ó, certo? Do nosso 2, então nós temos aqui o valor aqui de 2, mais ou menos aqui assim, ó, certo? Nós temos aqui o valor de 2 camadas, deixa eu ver aqui, o valor de 2 camadas está aqui, perfeito. Então, colocando aqui rente ao valor de 2, então nós temos aqui 2, ok? Aqui no nosso N nós temos o valor abaixo de 2, nós temos 1.8, 1.5 aproximadamente. Então a gente vai colocar aqui o valor de 1.8 aqui, beleza? E aqui a gente pode colocar o valor aqui que está entre o valor aqui de 1 e 2. Então qual é o valor que a gente coloca aqui, ó? A gente pegou essa nossa linhagem aqui do 2, colocou aqui, então nós temos o valor aqui próximo de 1.8, e aqui o nosso valor de 5, de 0.5 aqui, a gente coloca uma linha aqui, ó, o invisível que eu estou mostrando para vocês com o mouse, está abaixo de 1, certo? Então, o valor abaixo de 1 aqui, a gente pode considerar o valor de 0, o valor acima aqui de 0.5, para não ficar igual. Então a gente coloca aqui o valor de 0.8, por exemplo, e a gente volta aqui para nossa tabelinha, por exemplo, né, neste caso, então a gente vem aqui, ó, coloca aqui o valor de 0.5, depois aqui o valor de 2, depois a gente coloca aqui o valor de 1.8, depois a gente coloca o valor aqui de 0.8, certo? Ele vai calcular para a gente aqui um outro valor, certo? Que é o valor aqui do coeficiente a considerar. Você vê que nosso coeficiente aqui que a gente considerou é de 1.44, né? Nós temos nosso outro coeficiente aqui que depois a gente verifica onde é que nós devemos colocar esse valor. Ele calcula aqui para a gente um outro valor e nossa resistência, resistividade aparente de 506. Neste caso a gente volta para cá, observe que a nossa resistividade aparente ficou agora de 506. Então, com base nessa resistividade aparente que nós temos aqui, a gente vai voltar aqui ao nosso
a nossa tabelinha e vou colocar aqui o nosso coeficiente, aqui, o coeficiente de divergência de 1,44, que foi o valor que nós vimos. Então a gente coloca aqui o valor de 1,44 e aqui também o valor de 1,44. Beleza? A resistividade aqui a gente coloca 506 ohms metro, que é a nossa resistividade, certo? Então a gente coloca a mesma resistividade aqui de 506, tá bom? E aqui a profundidade da primeira camada, a gente coloca aqui a profundidade da primeira camada. Para que a gente ache essa resistividade da primeira camada, a gente verifica aqui, então, a profundidade da primeira camada que nós temos aqui, a gente pode ver tanto aqui também, a profundidade da primeira camada é de 0,84, aqui também de 0,84, então a gente vai colocar aqui o valor de 0,84, beleza? Voltamos para cá, 0,84, vamos ajeitar isso aqui agora, e a resistividade da segunda camada, normalmente a resistividade da segunda camada é maior que a resistividade da primeira camada, então a gente volta para cá, para a nossa tabelinha, vem aqui para essa nossa fórmula aqui e coloca o valor de 1013, que é o valor que está aqui especificado. Depois a gente coloca aqui o valor, esse valor aqui, ó. Vou colocar aqui, deixa eu ver, 1013. Então a gente vai colocar aqui o valor de 1000.13. Pronto, deixa eu ver aqui. 1000.013. Perfeito. E a resistividade do nosso material de acabamento é 5.500 ohms metro. Por que, Juliano? Como é que você achou esse valor? Eu peguei aqui o valor que é, de fato, aqui o tipo do meu solo, se tratando de um solo arenoso, então eu tenho que é similar ao granito e basalto fraturados, eu tenho de 5.000 a 10.000. Eu pego esse 10.000, somo com os 500, certo? Depois dividido por 12, eu vou achar aqui uma média de 5.500. Neste caso, eu coloco aqui o valor, aqui nesse meu relatório, de 5.500. A profundidade da camada de acabamento, a gente pode deixar por padrão de 0,12, e a gente pode colocar o valor aqui, você conhece o valor da resistividade? A gente pode dizer que sim, e a gente põe o mesmo valor aqui de 506 aqui também, ó. A gente pode colocar também 506 aqui. Pronto, resolvemos agora a nossa primeira página, certo? A gente coloca aqui também o N final de 44 aqui também, 1.44. Pronto, 1.44. Prontinho, esses valores aqui a gente pode deixar por padrão também. A gente vem aqui, ó, as características da nossa malha. Para a gente saber as características da nossa malha, a gente precisa saber qual é o comprimento e a largura da nossa subestação. Com base nisso, a gente calcula aí o comprimento e a largura da nossa malha de aterramento. Então, se a gente tiver, por exemplo, 8 metros de comprimento da nossa subestação com 8 metros de largura da nossa subestação, a gente acrescenta mais 4 metros, então fica 8, 9, 10, 11, 12. 12 de comprimento, 12 de largura. E as nossas divisões. Então, para a gente saber o número de divisões da nossa malha, a gente precisa pegar o comprimento, no caso, né, e dividir esse nosso comprimento por 2,5. Então, a gente vai ter aí o comprimento dividido pela distância, né, entre as divisões, nós teremos aí o número de divisões. Então, a gente pode colocar aqui o número de divisões. Então, a gente pega aqui o valor do comprimento de 12 e divide por 13. Então, a gente vai ter aqui o número de divisões do comprimento e o número de divisões aqui da nossa largura, beleza? A profundidade da malha aqui de aterramento, a gente pode deixar por padrão de 0,60. E a distância entre eles, como eu coloquei, que pode ser de 2,5 a 3 metros, a gente pode colocar 3 metros. Então, como eu fiz aqui o comprimento dividido por 3, que é a distância, nós teremos aí um número de divisões, beleza? Que pega o comprimento, dividido pela distância, nós temos o número de divisões, tá bom? Prontinho, colocamos aqui a profundidade da malha de 0,6, a gente já pode deixar esse valor aqui
em azul, que é um valor aqui que a gente não precisa editar, a distância entre eles de 3 metros, condutores verticais, né? Distância de condutores horizontais, aqui a distância de nossos condutores aqui verticais e a distância de nossos condutores horizontais também é de 3 metros. Então nós temos aqui a distribuição das hastes, a haste localizada na prefeitura, o comprimento das hastes aqui, como é que a gente sabe o comprimento dessa haste aqui, dessa haste aqui? A gente pode deixar também que o comprimento dessa haste aqui é de 0,60. Por quê? Geralmente nós temos a profundidade da nossa haste de 0,60. Então a profundidade da nossa malha aqui é de 30 centímetros. Então 0,030 centímetros, o que é a metade do nosso comprimento aqui da nossa haste. Beleza? Então nós temos aqui a quantidade de hastes. Como é que a gente pode saber essa quantidade de hastes aqui? Para a gente saber a quantidade de hastes aqui, ideal, a gente precisa utilizar a nossa planilha. Certo? Eu vou mostrar agora para vocês como é que faz para a gente saber essa quantidade dessa nossa haste. Beleza? Então a gente volta aqui para a nossa planilha. E aqui na nossa planilha eu tenho uma quantidade de hastes de 9. Né? E para eu saber se de fato tem que ser 9 hastes, eu preciso verificar aqui a média de resistência calculada com base no número de hastes. Então depois que eu preenchi esses valores aqui, ó, coloquei esse valor aqui da minha média de solo de faixa de retividade, e ter colocado aqui os valores também das minhas interpolações, eu vou ter aqui automaticamente, depois de ter colocado aqui o valor da minha atividade aparente também, eu vou ter essa média aqui, ó, média de resistência calculada com base no número de hastes. Eu tenho 6,994, é uma boa resistividade, ok? Até porque quanto maior a nossa resistência dentro do solo, menor, mais hastes a gente tem que ter para que a gente aumente, no caso, para que a gente diminua a resistência do solo, para que esse solo fique mais resistivo, né? A corrente consiga dissipar com mais facilidade através das nossas hastes de aterramento. Então, quanto menor a nossa resistência da nossa terra, melhor. E o que ele fala aqui? Nós temos uma resistência calculada de 6,94, o que aqui uma quantidade de hastes de 9 já é o ideal, já está ótimo, 9 hastes aqui. Mas se a gente aumentar a quantidade de hastes, por exemplo, para 10, ele vai diminuir a nossa resistência. Observe, diminuiu para 5,94. Tá bom, até chegar 1, tá ótimo, beleza? Então, só que não há necessidade. Então, se a gente colocar aqui 12 hastes, por exemplo, 12 hastes de aterramento, ele vai calcular para mim aqui, ó, o valor de 3,94. Certo? Só que ele fala aqui que essa resistência deve ser igual, superior e menor que 11. Então, se a gente tiver um valor próximo de 11, né, aqui dentro da nossa média de resistência, a gente não precisa colocar essa quantidade toda de hastes, que é de 12. Inclusive, isso é um custo-benefício para o nosso cliente. Quanto mais haste, mais caro. Beleza? Então, a gente não precisa colocar essa quantidade toda. Então, a gente diminui aqui para 9 hastes. 9 hastes aqui, ó, a gente diminui, vai para 6,9. Esse valor aqui tem que ficar o mais próximo possível de 11. Certo? Então, a gente diminui aqui para 8. 5 hastes, por exemplo, 5 hastes, vem aqui para 10, 10, ó, próximo de 11, tá vendo? Então 5 hastes já tá top demais, tá? Que a gente coloque aí coloque o valor, coloque a quantidade dessas hastes aí em nossa malha de aterramento da subestação. Então a gente volta para cá, certo? Volta para cá, ó, e coloco aqui 5 hastes, ok? No caso desse desenho aqui, ó, a gente tem que utilizar aqui de linhas dentro do Canva para poder realizar esse desenho aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a transparência e fazer aqui o desenho para depois a gente colocar no nosso memorial descritivo. Então, deixa assim, para que a gente tenha uma boa visualização. Depois a gente vem aqui para o quantitativo e resistência equivalente da malha. O
comprimento total dos condutores. Como é que a gente faz para saber o comprimento total dos condutores? Basicamente, a gente vai somar aí o comprimento da nossa malha, do condutor terra da nossa malha de aterramento e vai colocar o valor aqui. O número de condutores na horizontal. Como é que a gente faz para saber o número de condutores na horizontal? Esse número de condutores na horizontal é o mesmo valor que as nossas divisões. Então, se aqui tem 4, a gente coloca aqui 4 também, ó. 4 condutores, a gente coloca 4 aqui, certo? Então, se a gente, por exemplo, se a gente tem 4, a gente vai colocar 4 aqui também. A gente pode colocar aqui o valor, né, aqui de, por exemplo, 6 divisões, né? Se a gente pegar aqui 12 dividido por 12 aqui dividido por 3, a gente teria aqui 4 mesmo, né? 4 divisões, ok? E nós temos aqui 4 divisões também, então a gente coloca os mesmos valores aqui. Comprimento total das hastes. Com o comprimento aqui total das hastes, a gente basicamente vai somar o comprimento total da nossa haste, que é de 0,60, multiplicado por a quantidade de hastes que a gente vai ter aqui, né, dentro da nossa malha de aterramento. Qual é a quantidade de hastes que a gente vai ter aqui dentro da nossa malha de aterramento? 5, no caso que a gente calculou aqui, certo? Então a gente vai colocar aqui o valor de 5 hastes, ok? Então nós temos o total aqui, a quantidade de hastes aqui é 5 aqui, que é, no caso, seria aqui o valor de total da quantidade de hastes, né? Então a gente vem aqui, ó, comprimento total das hastes, a gente pega o valor aqui de 5 hastes, certo? Que a gente considerou aqui, multiplica por 0,60, então a gente vai ter aqui o valor do comprimento total das nossas hastes. Então nós temos aqui o valor também do comprimento total, né, do condutores mais hastes, que é o quê? Que é o comprimento total das nossas hastes mais o comprimento total dos nossos condutores. E aí nós temos aqui a resistência equivalente da malha. Esse valor aqui da nossa resistência equivalente da malha, a gente volta aqui e procura aqui o valor da nossa resistência equivalente. No caso aqui, nossa resistência equivalente está com 21,43. Se eu aumentar aqui para 9, ele aumenta para 30, tá vendo? Então, neste caso, se eu aumentar aqui a minha quantidade de hastes para 6, eu vou para 23. Então, eu vou colocar aqui 8 hastes. 8 hastes já vai para 28. É uma boa resistência equivalente, né? Então, neste caso, se minha resistência equivalente estiver abaixo de 24, eu devo aumentar a minha quantidade de hastes. Então, eu volto para cá, ó, e coloco aqui minha quantidade de hastes para 8 hastes. Tá bom? 8 hastes. Perfeito. Feito isso, então eu coloco minha atividade aparente conforme eu verifiquei aqui de 28,29. Volto para cá. Coloco aqui 28,29. 28,29, que é a minha resistência equivalente da malha. E eu não tenho aqui agora o coeficiente para ajuste da corrente. Nós temos a corrente de curto-circuito. E essa corrente de curto-circuito a gente pode pegar ou da concessionária, da nossa concessionária, ou vindo aqui para que a gente possa verificar onde é que está a nossa corrente de curto-circuito. Então, a gente está por aqui a nossa corrente de curto-circuito. Muito bem, né? É melhor, no caso, como nós não achamos aqui a nossa corrente de curto-circuito, é melhor a gente solicitar essa corrente de curto-circuito para a nossa concessionária. Mas geralmente fica em torno aí do valor entre 0,85, né? O fator de distribuição é o valor padrão que a gente coloca, certo? Que a gente deixa aqui o fator de decremento é um valor padrão também, o fator de projeção também, e o tempo máximo de proteção também é um valor padrão. Para o coeficiente eficaz para a malha de aterramento, a gente vai verificar aqui qual é o nosso coeficiente eficaz.
Então, nós temos aqui o coeficiente de divergência, aqui a corrente de curto-circuito está dando para a gente 1,86. Então, a gente vai colocar aqui o valor de 1,86. Achamos ali, achei que não tivesse aí nessa nossa planilha a corrente de curto-circuito. Então, a gente vai colocar aqui um valor de 1,86, beleza? E a nossa corrente eficaz. Nossa corrente eficaz, a gente tem que verificar aqui também, a gente tem que procurar aqui onde é que está o valor da nossa corrente eficaz. Vamos verificar aqui na aba de exibir. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a minha corrente eficaz. Corrente eficaz aqui, ó, minha corrente eficaz está um valor de 1,78. Então eu volto aqui para meu relatório e coloco o valor de 1,78. Vem aqui, ó, 1,78. Pronto. K de corrente eficaz, da minha malha de aterramento. Então a temperatura ambiente, a gente deve considerar a temperatura ambiente da nossa região. E aqui a gente deve colocar aqui a seção mínima do condutor de proteção. Como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente precisa saber qual é a corrente do nosso transformador, seja um transformador a seco ou a óleo. Então a gente, após determinar a corrente do nosso transformador, do nosso tráfego, a gente coloca essa corrente aqui. A gente coloca também a tensão do nosso sistema, a menor tensão do nosso sistema. Por exemplo, se for um sistema aí de 220, 380, a gente coloca o valor da nossa tensão em 380, ele vai calcular aqui a nossa corrente de aterramento considerada, que é em torno de 57,97, e a bitola para essa corrente de 57,97 é 6 mm². Como é que eu sei isso, Juliano? Eu venho aqui, ó, venho na minha tabelinha, tem uma tabela para que a gente possa verificar isso. Deixa eu ver, aqui é essa tabela aqui, a gente vai procurar o valor que a gente tem aqui de 3 condutores carregados, porque o valor aqui próximo a 57, o valor mais próximo que a gente tem aqui de 57, no caso de... na verdade são 2 condutores carregados, porque a gente se trata de fase neutro, né? A gente está se tratando aqui de fase neutro, certo? Mas a gente também pode considerar aí, deixa eu ver aqui, 50, nós temos aqui o valor de 57, 10 mm². É isso aí. Então nós temos 2 condutores carregados, no caso de fase neutra. Então o valor aqui de 57 está dando 10 mm², está vendo aqui em 2 condutores carregados. Se tratando aqui de um método de instalação de B1, tá vendo? Então nós temos aqui 57, 10 mm², a gente vai colocar aqui o valor de 10 mm². 10 mm², Juliano, está muito abaixo de uma proteção de condutor de aterramento na subestação. Então o que a gente faz? A gente coloca o valor mínimo recomendado pela norma de 50. Ele vai calcular aqui a nossa bitola recomendada de 70. E a bitola de haste de aterramento pela norma padrão de 3/8, ou seja, uma corrente de 91. Então nós temos que ter um eletrodo de aterramento, uma haste de aterramento de 91 ampere, ou seja, 3,8 polegadas aí né, que a gente tem aí de espessura da nossa haste. Então a gente volta aqui, ó, para nosso relatório, e a gente coloca aqui o valor de 10 e aqui nós colocamos o valor de 70 mm². Perfeito. Agora vamos vir aqui para a corrente de choque de longa e curta duração de miscível, que é a corrente de choque de longa e curta duração de miscíveis. O que a gente faz aqui? A gente vai colocar aqui primeiramente a corrente máxima admissível de curta duração. Para a gente achar essa corrente, a gente volta aqui para a nossa planilha. A gente tem que achar a corrente máxima admissível de curta duração. Corrente máxima admissível de curta duração. Corrente máxima admissível de curta duração é 232. A gente volta para cá, ó, coloca 232, que é este mesmo valor aqui que já está aqui. A corrente máxima admissível de longa duração. A corrente máxima admissível de longa duração aqui tá pra gente, a corrente máxima admissível está de 8. A gente vai aqui, ó, vem aqui, ó, 8 ampere. Então a gente vem aqui, ó,
e coloco aqui 8, na verdade é 8 mA. Então a gente vai colocar aqui 8, tá bom? Depois a gente vai colocar aqui a tensão de toque de curta duração. Tensão de toque de curta duração. Como é que a gente faz para saber isso? A gente volta aqui na nossa planilha. Tensão de toque de curta duração. Tensão de toque de curta duração. Então, o que a gente vai fazer? Vamos verificar aqui, porque nós temos aqui o valor que a gente pode confundir. Nós temos tensão de toque e tensão de passo, tá vendo? Então a gente vai vir aqui, ó, em tensão de toque primeiramente. Nós temos a tensão de passo e aqui nós temos a tensão de toque. A tensão de toque de curta duração é 464. Voltamos aqui, colocamos aqui o valor de 464. A tensão de toque de longa duração, a gente volta para cá e coloca aqui a tensão de toque de longa duração, tá dando aqui pra gente 18. Então a gente vai colocar aqui o valor de 18, tá bom? 18 aqui. Depois a gente vai para a tensão de passo. A tensão de passo, aqui que ele está dizendo para a gente, ele está dizendo que a tensão de passo aqui para a curta duração, aqui a tensão de passo e aqui também de passo. Pronto. Para curta duração está de 1760, então a gente volta para cá, ó, e coloca o nosso valor de 1760. Eu vou colocar aqui o valor de 1760. Depois a tensão de passo ou longa duração. Para a nossa tensão de passo de longa duração, a gente vai colocar o valor. Opa! Acabei errando aqui o negócio. Ok? Então aqui na verdade, o que é que nós temos aqui? Ó? Tensão de toque, tensão de curta duração de toque, tensão de toque de longa duração. Nós temos a tensão de toque aqui, no caso da tensão de passo. Nós temos a tensão de toque de longa duração aqui também. E a maior tensão de passo para curta duração. É isso aí, ó. Então nós temos aqui a tensão de toque para curta duração 1760. Então eu vou colocar aqui o valor de 1760 aqui, ó, 1760, e a tensão de passo longa duração, eu vou vir aqui para longa duração, eu tenho 1172. Eu vou colocar aqui o valor de 1172. Perfeito, legal. Agora a gente vem aqui para o cálculo da máxima tensão de toque e para o cálculo da nossa malha de tensão de toque, a gente tem que verificar isso aqui. O diâmetro do nosso condutor é de 70 mm². O coeficiente da malha aqui, da nossa malha, que a gente viu aqui em cima, que é de coeficiente de divergência 1,44. A gente vai colocar aqui o valor de... Deixa eu ver aqui onde é que está. 1,44 aqui também, ó. 1,44. Certo? Coeficiente da malha. A gente vai colocar aqui 1,44 também. 1,44. A gente pode até inclusive colocar esse valor aqui do coeficiente da nossa malha, deste valor dividido por 2. Então a gente pode aqui, ó, colocar 1,44 dividido por 2. Nós temos aqui 0,72, até porque este valor aqui é a metade desse. Então a gente pode colocar aqui 0,72. Certo? O diâmetro do nosso condutor é de 70 mm². A distância entre os condutores de 3. O coeficiente aqui dos condutores paralelos.
o coeficiente dos condutores paralelos, que a gente pode considerar aqui o valor de 4, a gente pode considerar aqui o mesmo valor que a nossa divisão. Então a gente coloca aqui 4 também, certo? 4. Agora a tensão de toque máxima da malha. A tensão de toque máxima, a gente tem aqui a maior tensão de toque. A gente volta para cá, ó, maior tensão de toque. Na nossa maior tensão de torque para curta duração, não é isso? Para curta duração, maior tensão de toque para curta duração, nós temos 1172. A gente volta para cá, ó, vem aqui, coloca 1172. Aqui, 1172. Para a tensão de toque longa duração, a gente colocar o valor de 0.011. A gente vem aqui, ó, coloca 0.011. E aí, de fato, esse valor que nós vimos aqui na nossa tabelinha. Certo? Depois a gente volta para cá. Eu coloco aqui a maior tensão de passo. A maior tensão de passo para curta duração. Maior tensão de passo para curta duração, 1180. Então a gente vem aqui, eu coloco aqui o valor de 1180. 1180. Maior tensão de passo, longa duração. Maior tensão de passo para longa duração. Maior tensão de passo para longa duração é o valor de 0.011 também, certo? Então a gente vem aqui, ó, coloco o valor de 0.011, ok? Tensão de passo para longa duração. Tensão de passo para longa duração. Maior tensão de passo para longa duração, ok? Perfeito, tá ok. E agora vamos baixar aqui o nosso valor. Pronto, acabou aí a nossa parte, nosso memorial descritivo. Agora, depois que a gente preencher isso tudo, a gente vai salvar isso aqui e inserir dentro desse nosso relatório de sondagem. Eu vou mostrar agora para vocês o nosso memorial descritivo de aterramento. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, aqui, e tudo que está aqui em amarelinho são coisas que a gente deve editar. Então aqui a gente deve colocar a potência da nossa subestação, a gente deve colocar aqui a tensão de funcionamento e a tensão de rede da nossa concessionária, barra a maior tensão do nosso sistema, se tratando do sistema 380, a gente tem um valor aqui de 0.38 kV, que é basicamente 380 dividido por 100, vamos ter o valor de 0.38, então 380 volts para kV, nós dividimos por 100, então nós temos aí 0.38, então nós temos a tensão da rede, no caso da Neoenergia Coelba, aqui está por 13.8 barra 0.38 kV, que é justamente a nossa tensão do sistema, de 380. Nós colocamos aqui a nossa data, ok? Depois a gente vai deixar esse sumário aqui intacto, não nós vamos mexer em nada. A gente vai colocar o nome da minha empresa, no caso da minha empresa, você vai colocar o nome da sua empresa. A gente vai colocar o nome da nossa, aqui a nossa marca e a marca do cliente. A gente vai colocar aqui também, certo? A gente pode nomear aqui o número do nosso documento, qual é o documento que nós estamos se tratando, né? É uma revisão 1, uma revisão 2, que tipo de... Você pode nomear aqui seu documento como você quiser. Aqui a gente pode deixar na página 3, aqui, a página 3 de 32 páginas, a gente coloca aqui qual é a potência total demandada na nossa edificação, o nome do nosso cliente e a data de que você está realizando esse memorial descritivo, tá bom? Pronto, feito isso, a gente não mexe nada aqui, volta aqui, a mesma coisa nessa página, a gente faz o preenchimento, a gente coloca aqui a subestação abaixadora aérea, a gente coloca aqui qual é a potência demandada novamente aqui, coloca a rua aqui do nosso cliente, o bairro, o município do nosso cliente, o CEP do nosso cliente, e aqui a gente vai colocar também a tensão de rede, conforme nós colocamos lá em cima, certo? E aqui instalações DAS, aqui o tipo do nosso cliente, se for empresa, a gente coloca o nome da empresa, se for o nome do cliente, a gente coloca o nome do cliente, beleza? E a gente tem aqui a sua concessionária, a gente coloca o nome da nossa concessionária aqui nessa parte em amarelo.
aqui as normas da sua concessionária. Então, a gente coloca aqui todas as normas que diz respeito à parte de aterramento e subestação da nossa concessionária. Como é que a gente faz isso, Juliano? Vai ali no ChatGPT e pergunte ao ChatGPT, me diga quais são todas as normas que pertencem ao projeto elétrico de subestação e a malha de aterramento. Então, ele vai te dar todas as normas aqui que diz respeito ao ChatGPT, vai te dar todas as normas diz respeito a isso, então você vai colocar todas essas normas aqui. Então, inclusive, a gente pode colocar isso aqui em amarelo. O documento de referência, que então a gente não mexe nada aqui, ó, mesma coisa aqui, nessa outra página não vamos mexer em nada aqui. Depois a gente coloca a mesma coisa, faz as configurações aqui, a mesma coisa. E aqui, essa imagem aqui, a gente tem que ir lá no Google Earth, né, procurar o terreno para que a gente possa realizar malha de aterramento, projeto de subestação, fazer uma delimitação aí num programa de design, por exemplo, Canva, fazer essa delimitação aqui do nosso terreno e tirar um print e anexar aqui no nosso memorial descritivo, certo? Depois a gente vem aqui, esta área apresenta uma superfície de aproximadamente 2.100 metros, então isso aqui a gente deve também realizar uma edição, é importante que a gente faça a edição limitada pelos vértices, beleza? E aqui depois a gente tem aqui os valores que a gente deve verificar aqui, por exemplo, então nós temos superior esquerdo, que é o número 1, superior esquerdo número 1, nós temos uma latitude tal, superior direito, número 2 nós temos uma latitude tal, no número 3, número 4 a gente tem uma latitude tal, a gente vai fazer a mesma coisa com o número 1, 2, 3 e 4 para a longitude. Juliano, onde é que eu acho esses valores? Esses valores aqui, pessoal, a gente acha dentro do Google Maps. Beleza? A gente baixa aí o Google Earth dentro da sua máquina e com base nisso a gente acha qual é a latitude e longitude desses pontos. A gente pode fazer isso de maneira online ou através também de software do Google Earth. Ele diz pra gente, ou se você não souber como é que faz isso, vá lá no YouTube e digite como verificar pontos, latitude e longitude no Google Maps, no Google Earth. O rapaz do YouTube vai explicar direitinho como é que faz esse procedimento. E agora nós temos aqui, ó, segundo essa parte aqui, segundo a NBR e tal, para a área de medição S, onde 1.000 metros quadrados é menor que a área, e tem que ser menor que 2,5 metros quadrados. Então, o que é isso aqui? Isso aqui diz respeito ao tamanho do nosso terreno. Então, se a gente tiver um terreno até 1.000 metros quadrados, a gente deve deixar essa informação aqui. Se a gente tiver um terreno acima de 2.500 metros quadrados, então a gente tem que retirar essa informação e colocar a informação necessária, beleza? Então nós temos essa tabela aqui que vai de até 2.500 metros quadrados. Mas isso aqui vem da norma, beleza? Então se a gente entrar dentro da norma aqui, na NBR 7117, a gente vai achar essa tabela. E acima, e ele vai ter aqui abaixo, né? Porque aqui ele está especificando que nosso terreno vai de 1.000 metros quadrados e 2.500 metros quadrados. Então ele só tirou um print dessa tabela aqui dentro da norma 7117. Então se a gente tivesse um terreno maior que 2.500 metros quadrados, já teria uma outra abinha aqui dessa tabela explicando. Então a gente teria, se fosse maior, a gente colocaria o valor entre 2.500 a tantos metros quadrados, o número mínimo de serves. Ele vai explicar aqui para a gente também. Então, essa parte aqui a gente também tem que editar. Então a gente tem que colocar o número de linhas necessários também aqui, beleza? A gente não pode passar nada. Isso aqui a gente vai deixar intacto, beleza? Então todas as partes que estão amarelas a gente edita, como eu já tinha dito para você anteriormente, beleza? Então essa parte aqui a gente não edita também, a metodologia de estudo, qual foi a metodologia que nós utilizamos. Isso aqui a gente não mexe também, ó, certo? Ele está explicando aqui quais são os materiais e equipamentos que nós devemos utilizar. Isso aqui também a gente não mexe, beleza? Ele está dizendo aqui quais são as especificações que a gente tem aqui na medição da umidade, da umidade do ar e também da temperatura ambiente. Esse aparelhinho aqui que ele diz pra gente como é que a gente faz. A gente pode deixar essa imagem aqui intacta. A gente pode também deixar todos esses valores aqui intactos, beleza? A gente não precisa mexer. Essas imagens aqui a gente pode deixar por pura ilustração mesmo para o nosso cliente, né? Para agregar mais valor ao nosso cliente. E a gente pode também
No caso aqui desses valores, por exemplo, na análise de dados, a gente já vai colocar aqui resistência média em ohms, né? Que está um R barra a unidade medida de ohms. Então, para o arranjo A, né, para esse arranjo A, seria o que? Esse arranjo A aqui, eu explico em outro vídeo o que é esse arranjo A e esse arranjo B aqui, né? Então esse vídeo aqui vai estar antes desse, certo? Então, vou colocar esse vídeo antes desse para que vocês possam dar uma olhada. Então, qual é esses valores aqui? Esse valor de A aqui, o que a gente deve fazer aqui nesse valor de A? Para o nosso tipo, nosso arranjo, no caso, que a gente tem aqui um valor de até entre 1.000 metros quadrados e 2.000 metros quadrados, que foi o valor que nós vimos aqui, ó, nós temos até um número de serves 4. Então significa dizer que nós temos dois arranjos, né? Uma linha na horizontal, outra linha na vertical. Então nós temos, na verdade, nós temos 4 arranjos, ou seja, nós temos 2 linhas na vertical, nós temos 2 linhas na horizontal. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente tem que vir aqui, colocar aqui para a linha A, considerando, por exemplo, 2 arranjos, nós temos a linha A e B que nós devemos preencher. E para isso, a gente volta aqui para a nossa tabelinha, ok? Nossa tabelinha aqui, ó. Nossa malha de aterramento. E verifica aqui, ó. Ok? Aqui é a parte da nossa resistência. Aqui é a SEV A. Nós temos SEV A e SEV B, se tratando aí de 2 arranjos, ok? Para 1.000 metros quadrados, até 1.000 metros quadrados, não é isso? Ó, a gente volta para cá, ó. Volta para cá. Só para que eu possa mostrar para vocês, ó. Considerando, deixa eu ver aqui. Considerando que meu terreno vai até 1.000 metros quadrados, eu considero 2 arranjos. Volto para cá, só para facilitar mais para vocês entenderem. Então tenho aqui, ó. Volto aqui no meu Excel. Aqui eu tenho a linha SEV A e a linha SEV B, se tratando de 2 arranjos. Então eu venho aqui, ó. No primeiro 1 metro, eu coloco 82. Volto para cá, para o meu memorial descritivo, e coloco aqui o meu valor para 1 metro. No caso, ele está considerando 2 metros. Para 2 metros, na minha linha SEV A, eu volto aqui, ok? Para 2 metros, aqui 2 metros da minha linha SEV A, eu tenho 44 de resistência, tá vendo? Então eu volto aqui, ó, pro meu memorial descritivo, coloco 44 aqui. Para 4 metros da minha linha SEV A, eu tenho quanto? Venho para cá, ó. Para 4 metros eu tenho 22. Aí eu coloco aqui o valor de... Deixa eu ver aqui. O valor de 22. Depois eu coloco a cada 8 metros. Certo? A cada 8 metros eu tenho 11. A cada 16 metros eu tenho 5. Certo? A cada 32 metros eu já vou para outro valor, que aqui na minha tabela eu não tenho até 32 metros, certo? Então a gente considera até 16 metros. E a gente faz isso também para a minha linha SEV B. Coloco o valor a cada 2 metros, a cada 4 metros, a cada 8 metros, a cada 16 metros, e se não tiver o 32, você não precisa colocar o 32 aqui, certo? Eu vou ainda atualizar para que eu chegue ao meu valor de 32, o valor da minha resistência de 32 metros. Depois eu coloco aqui o valor da minha resistividade inicial para o ar, para o meu SEV A. Então volto aqui, ó, na minha tabelinha,
Na resistividade A, da minha linha A cada 2 metros eu tenho 1013. Então eu volto para cá, ó. E coloco aqui o valor de 1013. A cada agora 4 metros. A cada 4 metros eu obtenho 2026. Então eu coloco aqui o valor de 2026. Beleza? A cada 8 metros tenho 4.053. Então volto aqui e coloco 4.053. E por fim, a cada 4 metros eu tenho aqui o valor, deixa eu ver aqui, 4 metros de 2026. A cada 8 metros, então, eu obtenho 4.053. Beleza? E a cada 16 eu obtenho 7.538. Então eu vou colocando aqui essa aqui tanto da parte do meu SEV A e outra da parte do meu SEV B, tá bom? Pronto. O resto, se a gente não tiver os valores de outros arranjos, né? Então se a gente tivesse, por exemplo, 4 arranjos, considerando um terreno até 2.500 metros quadrados, então a gente consideraria aqui já o SEV A, B, C e D, certo? E assim por diante. Aqui então a gente pode deixar intacto, esses valores aqui a gente pode deixar intacto. Esses valores aqui de eliminação de outliners, de acordo com a NBR 7117, a gente pode deixar intacto também. E esse valor aqui a gente pode deixar, essas informações aqui também a gente não mexe. Já essa informação aqui desta imagem a gente vai mexer. Como é que a gente vai mexer aqui? Como é que a gente vai saber esse nosso valor aqui? A gente vai ter que baixar um software que até vai tá um ensinamento de como fazer, como tirar esse print aqui, vai estar em um vídeo posterior a essa aula aqui, como é que a gente faz para ter esse print aqui, né? E obter esses valores aqui. Por quê? É importante que a gente tenha esses valores aqui, para que a gente preencha esses valores aqui, abaixo, beleza? E aqui o erro da inversão. Qual é esse erro aqui? Ele está dizendo aqui que o erro da inversão, aqui erro, e no nosso software vai ter isso, está com 0,82. Então a gente coloca o mesmo valor aqui, de 0,824, que é esse mesmo valor aqui. Então a gente volta para cá, essa outra tabelinha aqui a gente também tem que pegar do software. Então depois que a gente preencheu, que a gente gerou essa tabelinha aqui, certo? A gente vai gerar essa nossa outra tabela aqui, ó, certo? Depois que a gente gerou essa nossa outra tabela aqui, a gente vai colocar aqui a resistividade da primeira camada até a resistividade da terceira camada. Então aqui, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui pra gente aqui, ó, que nós temos 3 camadas de resistividade, certo? Para a gente saber essas 3 camadas aqui, a gente precisa verificar esse nosso relatório aqui, ó, essa parte aqui de baixo do nosso gráfico. Então nós temos a parte azul, a parte verde e a parte rosa. Então nós temos 3 nós temos aqui 3 camadas. Então a primeira camada tá um valor bem azul aqui, ó, tá um valor de 177. Então a primeira camada, a gente vai colocar aqui no caso dessa primeira camada, como se fosse a terceira camada. Então a gente vai colocar aqui 177. A camada 2, a minha camada 2 já é esse amarelinho aqui, ó, certo? Então a gente vai procurar uma cor próxima a esse amarelinho. Essa cor próxima a esse amarelinho tá aqui, ó, 1000, né? Então a gente vai colocar aqui o valor de 1000, beleza? Então a gente vai, não é um valor preciso, a gente pega esses valores daqui, beleza? Então a nossa, por exemplo, vamos lá, a nossa camada azul aqui é essa camada de baixo aqui, é a terceira camada, beleza? Então aqui, um valor próximo desse azul aqui está em 177, a gente vai colocar aqui 177. Camada 2 é esse amarelinho aqui, então a gente vai ver aqui o valor, a cor próxima é esse amarelinho. Então aqui próximo entre 749,9 a 1000, a gente pode colocar aqui o valor entre esses dois. No caso aqui ele considerou 865,4.
né? E a primeira camada, qual é a primeira camada? A primeira camada é a rosinha. Então aqui, ó, o valor está entre 2.371 a 3.162. Então ele considerou aqui o valor de 2.567. Então a gente pode pegar aqui, para a gente achar esse valor, a gente pega o valor de 2.371 mais 3.162 dividido por 2 para a gente achar a média. A gente pode fazer isso com a camada 3 e a camada 2 também. A espessura da nossa camada em metros. Como é que a gente faz para saber a espessura da nossa camada em metros? Aqui está em 1,55. Como é que eu sei isso, Juliano, que é 1,55? Como é que eu sei a espessura da minha camada? Então aqui da minha terceira camada, a espessura da minha terceira camada, ele não especificou. Nem a profundidade da minha primeira camada ele especificou. Ok? Mas aqui a minha camada 2, ele já especificou que a espessura da minha camada é de 30,44. Como é que eu sei isso? A minha camada aqui que seria a minha camada 2, tá com 30 metros de fato. Ele começa aqui na nossa primeira camada, no final da minha pintura rosa, no final aqui da minha aresta, da minha pintura rosa, e termina aqui em 30. E ele vai um pouco mais abaixo. Então ele considerou aqui o valor de 30,44. Né? Então a gente poderia considerar aqui 32, 33 também. Ok? Beleza? Depois ele pegou aqui a profundidade da camada. Da minha primeira camada, a profundidade da minha primeira camada, eu estou aqui com 1,55 m. Né? Esse valor aqui de 1,55 m, ele pegou aqui, ó, né? A cada um pontinho desse aqui, né, representa 1 metro da profundidade da minha camada, né? Então aqui, ó, esse pontozinho desse pontozinho para cá representa 2 metros no caso da profundidade da minha camada. Não me refiro à espessura da camada, beleza? Então nesse gráfico é assim que a gente tem que verificar, ó. Daqui para cá é 2, daqui para cá é 2, daqui para cá é 2, 2, 2 e 2. Tá bom? Então, ó, daqui de baixo dessa minha primeira camada aqui, dessa minha primeira camada para cá, eu obtenho, na verdade aqui, ó, daqui para cá é 1 metro, daqui para cá é 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Desculpa, pessoal. Então daqui para cá, ó, né, nós temos 1 metro, ele está dando valor em média aqui. Não, na verdade é 2 metros mesmo aqui, ó. A metade de 2 metros, né, 2 metros aqui, 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 aqui e aqui, aqui e aqui. Então ele está dando valor aqui na metade, um pouco mais abaixo de 2 metros. Então a gente pode considerar aqui um valor de 0,8, né? 1 metro, 1 metro, 1 metro e 5. Ele considerou aqui 1,55 m, beleza? E a profundidade aqui da camada 2, no caso, o que ele fez aqui na camada 2? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? O que ele fez aqui? Ó? Ele pegou aqui e colocou aqui 32 metros de profundidade. A gente pode considerar aqui o valor de 12 metros, ok? Considerando aqui 2, 4, 8, ok? 10, 12, 14, 16. Então a gente pode colocar o valor aqui, ó, de 16, tá bom? Depois a gente pode deixar esses valores aqui por padrão, certo? Essa escrita aqui por padrão, porque não tem nenhuma lista aqui, nenhum marcador em amarelo que a gente possa editar. Então aqui, ó, lembrando que o erro MS da inversão dessa curva foi de 0,824. Qual é esse erro aqui? Esse erro aqui é exatamente o valor da porcentagem que nós tínhamos colocado aqui, ó. 0,824, que é exatamente esse valor aqui que nós calculamos em software. Então a gente coloca o mesmo valor aqui. Bom, depois a gente vem para cá para baixo, esses valores aqui a gente não precisa mexer, isso aqui é somente explicação, são informações a mais que agregam valor ao nosso cliente. Deixa esses valores aqui.
Pronto, e aqui vem, ó, né, conforme eu tinha mostrado para você anteriormente, a gente vai tirar print desta nossa, de todos esses valores aqui, ó, de todos esses valores que nós preenchemos, e vamos colocar aqui, tá bom? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui a gente vai tirar um print e colocar, essa parte aqui a gente vai tirar um print e colocar, depois essa parte também, depois essa parte, depois essa parte aqui, depois a gente vai deixar esses outros valores aqui intactos, isso aqui também sem mexer, certo? Aqui a gente mexe mais uma vez, também esta imagem aqui também a gente vai colocar, vai tirar um print e colocar aqui, essas partes aqui a gente também vai deixar por padrão, essa aqui também a gente vai tirar um print, e isso aqui também a gente vai tirar um print, isso aqui a gente vai deixar, certo? A gente pode deixar, essa parte aqui, ó, nas dimensões a gente pode alterar, beleza? Mas como nós vimos aqui na nossa tabelinha aqui, ó, nosso aterramento de subestação, 91 aqui ampere, da espessura da nossa haste de aterramento, ele dá aproximadamente 3/8, mas se for maior, a gente tem que considerar o maior, beleza? Olha só, 3/8, né? A gente verificar aqui, ó, o valor em milímetros, né? Então, 91 milímetros, então vou procurar aqui um valor de 90, próximo a 91 milímetros quadrados, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo, ó, próximo a 91, ó, nós temos 92, 3,5/8, 3/8, tá bom? Tá bom? Mas se for, por exemplo, já 95 de bitola, que a gente tem que considerar, que a gente está considerando aqui uma bitola de 91, certo? Se a gente tivesse uma corrente maior ali, calculasse aqui pra gente uma corrente maior que 91, então a gente teria que colocar aqui o valor da espessura da nossa haste um pouco maior. Se fosse 95, por exemplo, a gente teria que colocar 3,3/4. Tá vendo? Então a gente teria que colocar aqui no nosso memorial descritivo o valor de 3,3/4, certo? Esse valor a gente pode deixar ok. Isso aqui, a gente pode digitar essa caixa aqui, a caixa de equalização, haste de aterramento, 16 por 10 centímetros com 0,9 terminais. Então isso aqui vai depender, então a gente tem que fazer uma pesquisa aí sobre a nossa caixa de equalização para que a gente possa colocar aqui o valor da nossa caixa, né, de equalização. E eu acho que é aquela caixa que faz a proteção da nossa haste de aterramento, né? Depois a gente deixa também essa opção, essa informação por padrão também. E acabou aqui o nosso memorial descritivo. Pronto. Calculamos todos os componentes da nossa subestação. Calculamos todos os componentes da nossa malha de aterramento e colocamos em nosso memorial descritivo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.